Já passaram aqui 4 minutos, vamos então dar início aqui à sessão. Queria começar por agradecer a vossa presença e o vosso tempo disponibilizado para estarem aqui connosco e apresentar aqui as pessoas que estão presentes e que ajudaram aqui a montar aqui este webinar. Da parte da TD estou eu, Miguel Antunes, sou Category Manager. Temos a Leonor Correia, que é BDE, também da HP Computing, e a nossa Account Manager, que é a Ana Cruto. Da parte da HP, agradecer à Olivia Pinto, que é a nossa Distributor Manager, e ao Nuno Cordeiro, que vai aqui fazer a apresentação, que é o HP Service and Solutions Expert, e a quem eu passo a palavra. Peço só que mantenham os microfones em mute e que aviso que no final vamos ter um espaço para Q&A. Algumas questões que tenham, aguardamos até ao final para as fazer as mesmas. Nuno, podes dar seguimento. Ok, muito obrigada, Miguel. Bom dia a todos. Mais uma vez, como o Miguel disse, eu tenho a responsabilidade de toda a área de serviços e soluções da HP aqui em Portugal. Este webinar que vamos falar hoje e vamos aqui apresentar está relacionado com o futuro do trabalho e principalmente de uma nova plataforma que a HP lançou no mercado o ano passado, e que tem estado a correr muito bem, e temos que, pronto, também apresentar mais aos nossos parceiros para também que possam trabalhar em conjunto connosco esta nova plataforma no mercado. Começando aqui a apresentar um pouco alguns dados e também um enquadramento relativamente ao que é que vamos falar. Alguns destes dados podem não ser novidade para vocês, mas um estudo que a HP fez recentemente notou que 74% dos colaboradores notam que o seu local de trabalho não tem o equipamento nem a tecnologia necessária para efetuarem bem o seu trabalho. É um número preocupante, porque realmente sempre que nós olhamos a nível do IT e olhamos para como tudo está a funcionar na nossa infraestrutura, é realmente olhando para o hardware, para os equipamentos, está tudo funcional e não para a satisfação dos próprios colaboradores, e é necessário olhar nesse sentido. A Deloitte fez um estudo também que 47% dos colaboradores ainda, ou seja, não contactam o departamento do IT quando têm problemas que afetam o seu trabalho. É preocupante, porque realmente quando têm problemas e se não contactam o departamento do IT, a tendência é a tentarem fazer workarounds, tentar resolver de outra forma, mas a maior parte das vezes, como não o conseguem, começam a fazer outros trabalhos que não são prioridade e deixam aqueles trabalhos prioritários para trás. E a Forrester também fez um último estudo aqui, que foi de relativamente a 34% dos colaboradores afirmam que ainda têm problemas por resolver com as equipas de Service Desk. Isto é um número preocupante, porque nós sabemos que o IT, quando tenta de resolver problemas, é sempre na tentativa-erro, e se não conseguem resolver e se os utilizadores têm necessidade realmente de ter aquele problema resolvido para efetuarem o seu trabalho, não o conseguem fazer e não conseguem continuar com a sua produtividade para a empresa. Uma estatística também de um estudo feito pela Gartner, e que dizem que agora em 2026 os CEOs, todos os líderes, né, de ambientes de trabalho digitais, já estão a definir uma estratégia e utilizando uma ferramenta de DEX face aos 30% que existiam apenas em 2024. E em 2028 a Gartner também prevê que mais de metade dos líderes que não se focarem numa estratégia digital da sua empresa podem se arriscar a tornarem-se irrelevantes ou substituídos. O que é que isto significa? Vão ficar para trás e não vão ter uma estratégia de DEX implementada, e não vão estar de acordo com as exigências do mercado a nível do IT para corresponderem às expectativas das empresas. E então, o que é o DEX? E que eu já referi várias vezes. É a experiência digital do colaborador, o Digital Employee Experience. E basicamente é como todos os colaboradores interagem com o ecossistema digital da sua organização, ou seja, em todos os pontos de contacto tecnológicos. Estamos a falar de hardware, software, IT support e outros pontos tecnológicos. Ou seja, tudo que esteja relacionado com a tecnologia são pontos de contacto tecnológicos relativamente ao DEX.
Como é que é composto o DEX? Principalmente por estes 4 pilares. Ou seja, temos que ter o pilar da visibilidade, ou seja, uma visão completa e holística de todo o parque informático, ou seja, conseguir ter uma visibilidade de todo o parque informático e obter toda a informação. A vertente da remediação, ou seja, em tempo real conseguir ter esta visão holística de todos os equipamentos ativos no parque informático e, ao mesmo tempo, conseguir corrigir na primeira vez qualquer problema que seja identificado. Parte da automação, ou seja, conseguimos prever e agir proativamente a qualquer alerta, qualquer problema que seja despoltado e, ao mesmo tempo, conseguir dar um serviço contínuo para todos os utilizadores, evitando que os mesmos parem de trabalhar e parem a sua produtividade para a empresa. Ao mesmo tempo, conseguir também retirar peso de cima das equipas de IT, porque criando automação de alertas que sejam despoltados e resolvendo esses problemas automaticamente, conseguimos retirar peso da equipa de IT, que apenas tem que validar que tudo está em conformidade e não tem necessidade de efetuarem ações manuais para resolver os problemas que são despoltados. E no final, não menos importante, e até um ponto mais importante da plataforma DEX, que é a validação, que é centrada no colaborador. Ou seja, conseguimos medir o desempenho não só dos equipamentos, mas também saber qual o sentimento dos colaboradores relativamente a toda a tecnologia com que trabalham no dia a dia. E foi aqui que a HP lançou o Workforce Experience Platform, que eu vou falar agora como WXP para ser mais simples. E o objetivo do WXP tem como transformar o departamento da IT, ou seja, sempre que olhamos para um departamento de IT é sempre considerado mais um centro de custo, que é uma área que está sempre a solicitar mais budget para comprar novas soluções, para comprar novos equipamentos e fazendo esta transformação, o IT começa a ser visto também como um impulsionador estratégico da própria empresa, porque se não param a produtividade com problemas de IT nos utilizadores, os utilizadores vão produzir mais e não vão parar o trabalho que têm que efetuar no seu dia a dia. Aqui, um enquadramento relativamente aos problemas e desafios do IT. De certeza absoluta, vocês, como parceiros, conseguem identificar vários problemas nos clientes finais que estão aqui identificados, como, por exemplo, muitas ferramentas para gerir um ecossistema que é disparo. Ou seja, se tiverem problemas a nível da área de printing, têm que ir para uma plataforma de printing. Se tiverem nos PCs, têm que ir para uma plataforma de PCs. Se estiverem nas videoconferências, têm que ir para uma plataforma de videoconferências. Se for aplicacional, têm que ir para uma plataforma de aplicações. Isto é um problema que existe há muitos anos e que neste momento está a ser resolvido com plataformas DEX. A gestão do parque informático não centrada no colaborador. E o que é que isto significa? Sempre que, ao longo de todos estes anos, o IT apenas se foca na infraestrutura. Se os equipamentos estão funcionais, não existe nenhuma avaria, para eles está tudo ok. Mas não estão a verificar se os utilizadores estão satisfeitos com a tecnologia com que trabalham. A performance dos equipamentos não pode não estar de acordo com as necessidades que eles têm, os equipamentos podem não ter as especificações necessárias para que eles possam efetuar o trabalho como deve ser, podem ter falta de alguma tecnologia necessária para efetuarem bem o seu trabalho. Tudo isto é importante para melhorar toda a produtividade dos utilizadores. Os insights, as atualizações e as remediações não são em tempo real ou proativas. E o que é que isto significa? Existem realmente várias plataformas no mercado, mas cada uma delas não é uma plataforma de DEX. E o que é que isto significa? Que quando querem obter as informações relativamente ao parque informático, têm de fazer sempre o pedido de push and pull para obter aquelas informações e depois terão que analisar todas elas uma a uma para verificar onde existem problemas. E quando verificam algum problema, terão que fazer sempre uma análise para verificar o que está a passar, arranjar uma solução e começar a tentativa e erro para resolver esse problema. E no final, todos estes pontos acabam por comprometer tanto a segurança como a produtividade. A produtividade, porque se realmente os utilizadores pararem de trabalhar com problemas informáticos, o que vai acontecer é que
vão estar parados, não vão conseguir efetuar o seu trabalho e a empresa está a perder a produtividade desse colaborador. E segurança, porque se não tivermos um parque atualizado, ou seja, com todos os updates e upgrades necessários em todos os endpoints da empresa, o que vai acontecer é que sabem que as ameaças cibernéticas cada vez são mais e também utilizam a inteligência artificial agora para conseguirem mais rapidamente conseguirem atacar as empresas. O que vai acontecer é com aqueles ataques zero day, se não tivermos os equipamentos devidamente atualizados, podem comprometer ataques para a sua empresa. E então, o que a HP fez foi tentar não, garantir que cada utilizador tenha um suporte IT e a experiência necessária sem nenhum atrito e também nos níveis de custo e conformidade que os clientes e os nossos parceiros necessitam. Quais são os principais benefícios do WXP? Ou seja, primeiro de tudo, transformar a experiência digital, ou seja, conectar os colaboradores com os equipamentos corretos e necessários. Nós conseguimos analisar qual a performance dos equipamentos que os utilizadores estão a usar e se realmente não tiverem o equipamento adequado para fazerem bem o seu trabalho, conseguimos resolver esse problema e verificar se realmente há algo que podemos fazer a nível de upgrades ou updates a nível do hardware ou software. Se não der para resolver o problema nesse sentido, podemos automaticamente verificar a substituição desse mesmo equipamento por um que vá de acordo com as necessidades daquele utilizador. Reduzir os gastos com o IT e melhorar o suporte. Estamos a falar que tendo um suporte proativo, ou seja, conseguindo detectar problemas antes que eles afetem os utilizadores finais, nós resolvendo esses problemas, os utilizadores nem vão ser impactados, nem tiveram noção que poderiam ser impactados com algum problema que poderia estar a existir no seu parque informático e nos seus equipamentos. Ao mesmo tempo, podemos reduzir os gastos com IT, porque, que eu já vou explicar mais à frente na parte das integrações, o que vai acontecer é que vão reduzir drasticamente todos os tickets reativos abertos pelos utilizadores, o que significa que podem ter o controle de tickets abertos com a integração com o ITSM que utilizem, mas não vai haver um aumento, assim, uma redução dos tickets abertos pelos utilizadores com problemas que acontecem no dia a dia com os equipamentos. Melhorar a segurança e a conformidade, ou seja, depois de Covid nós sabemos que tanto a parte do trabalho híbrido como o trabalho remoto vieram para ficar e é importante que nós consigamos ter todos os equipamentos do nosso parque informático na empresa sempre atualizados, independentemente onde eles estejam a trabalhar, seja no escritório ou seja em qualquer lugar, em casa ou até num lugar externo que possam estar conectados. E no final, aprimorar as operações e eficiência. Ou seja, para além de uma plataforma que é completamente escalável, de 1 a milhões de equipamentos, estamos a falar também da parte da automação que vamos retirar peso de cima do IT com todos os mecanismos de automação da plataforma que, ao terem um alerta, podem automaticamente ter um script que resolve imediatamente o problema daquele alerta e a única coisa que o IT tem que fazer no final é verificar os logs, ou seja, a atividade, se realmente aquela atualização que foi efetuada automaticamente pelo WXP, de acordo com as vossas instruções, foi resolvida em todos os equipamentos e não têm que efetuar nenhuma operação manual para resolver o mesmo. Qual o valor comercial do WXP? Ou seja, estamos a falar aqui nestes 5 pilares, que a parte da gestão dos ativos, que tem como objetivo melhorar o return of investment e o total cost of ownership do IT da empresa. Ou seja, reduzir os custos de atualização. E estamos a falar de quando estamos a verificar que há necessidade de refresh tecnológicos, os equipamentos podem não estar todos obsoletos ou com necessidade desse mesmo refresh. Nós conseguimos analisar os equipamentos que podem ser reaproveitados e redistribuir os mesmos para outros departamentos que não têm tantas necessidades de performance a nível de CPU, de memória e de disco rígido e poder realocar esses equipamentos e apenas fazer um refresh tecnológico realmente para aqueles equipamentos e para aqueles departamentos que têm mais necessidades de computação e não terem a necessidade de fazer um refresh tecnológico completo para toda a organização. Com isto também colocar o dispositivo certo
nas mãos certas, e estamos aqui a dizer que podemos verificar pelo o comportamento de utilização dos utilizadores com os equipamentos, vemos a performance de utilização dos mesmos e conseguimos adequar os equipamentos corretos no utilizador que tem mais necessidades de computação nos equipamentos. Aumentar o ciclo de vida dos equipamentos, ou seja, se conseguimos reaproveitá-los e conseguir aumentar o ciclo de vida por mais um ano ou mais 2 anos, não temos a necessidade de estar a gastar e a colocar mais custos da parte do IT a adquirir novos equipamentos. E melhorar toda a produtividade perdida. Na parte do Service Desk é simplificar todo o suporte IT, ou seja, um suporte de autoatendimento, principalmente também com a integração com o ITSM, como já tinha referido, reduzir os tickets de incidentes reativos, porque se quiserem medir a parte dos KPIs, que as empresas agora todas querem verificar todo o trabalho que é efetuado pelas equipas de IT, portanto, podemos ter a vertente dos KPIs, em que com a integração com a ITSM podemos fazer a automatização da criação dos mesmos tickets no ITSM, e assim que forem resolvidos e desaparecer o alerta da própria plataforma do WXP, automaticamente o ITSM fecha o ticket. E assim está a mostrar todo o trabalho efetuado pelas equipas da IT. Melhorar a resolução na primeira chamada, e o que isto significa que com toda a informação de milhões de dados de telemetria que nós obtemos e que depois é interpretado pelo WXP e vos dá toda a informação necessária, isto com toda a vertente de integração com a inteligência artificial, vão ter imediatamente uma ou duas resoluções que, se utilizarem, vão resolver imediatamente aquele problema. O que antigamente demorava 1 hora, 2 horas, às vezes uma manhã ou uma tarde, a resolver um problema num equipamento do utilizador, tendo as resoluções logo imediatas, que são analisadas pela própria inteligência artificial, conseguimos resolver logo na primeira chamada o problema naquele equipamento. E reduzir o tempo médio de resolução, o MTTR. Isto estamos a dizer que os utilizadores, como têm imediatamente a resolução para resolver este problema, em vez de demorarem aquele tempo todo, 1 hora, 2 horas ou uma manhã ou uma tarde, vão resolver aquele problema em 15, 20, 30 minutos, imediatamente o problema para aquele utilizador. Monitorizar o IT de uma forma sustentável. Estamos a falar que conseguimos medir a parte do consumo energético de todo o parque informático e que podem também retirar relatórios trimestrais deste consumo energético para agregar na relatório de contas do final do ano dos clientes. Muitos clientes já estão a colocar toda esta vertente da sustentabilidade e de pegada de carbono nos relatórios finais de contas e podem retirar esta vertente também do consumo energético e anexar aos relatórios de contas do final do ano. Para além da redistribuição dos dispositivos do parque informático, como eu já tinha referido também na parte da melhoria do Return of Investment e Total Cost of Ownership, e aumentar o ciclo de vida do dispositivo. Na parte de remediação e automação, para além de resolver problemas, é evitar eventos, ou seja, identificando os alertas que são enviados pela plataforma, conseguir imediatamente remediar esses mesmos problemas. Ter um script imediato para conseguirmos imediatamente resolver esse problema que foi identificado pela plataforma. Criar políticas automatizadas para conseguir resolver imediatamente problemas que possam estar a existir. E isto, como exemplo, temos a parte de criar políticas para atualizações de BIOS dos equipamentos, de firmware, de drivers, em que ele detecta automaticamente que não tem as últimas atualizações e vocês apenas têm que criar essa política e enviar a mesma ação para todos os equipamentos, que automaticamente ele vai atualizar os mesmos, ficando todos com as atualizações efetuadas. E identificar todas as anomalias que possam estar a acontecer no vosso parque informático. No final, a estratégia e insights do negócio, ou seja, toda a experiência do colaborador. É muito importante nós medirmos o sentimento implícito de todos os colaboradores relativamente à tecnologia com que trabalham no dia a dia. Conseguimos ainda medir a conectividade de rede, verificar se existem problemas a nível de rede de conectividade da parte dos utilizadores à rede empresarial, conseguir recuperar as horas perdidas e ter um DEX da linha da frente, ou seja, conseguimos ter sempre toda a informação em tempo real e resolver imediatamente qualquer tipo de problema que seja disputado na plataforma. Vamos falar agora da arquitetura. Ou seja, estamos a falar numa plataforma SaaS modular baseada em cloud, só em cloud, não existe solução on-prem,
e vai se conectar a toda a infraestrutura existente do cliente. Tudo começa na parte da experiência digital do colaborador, ou seja, ter um questionário customizado ou já preparado, que podem enviar para todos os utilizadores, vão analisar os sentimentos desses utilizadores e depois começar a resolver e a remediar todos os problemas reportados pelos mesmos. E depois vão acompanhando uma classificação, um score que vai sendo colocado na plataforma e, à medida que vão resolvendo esses problemas, o score vai aumentando. O objetivo é ter 100%, obviamente nunca teremos, se calhar, 100%, porque há sempre exceções de algumas conectividades, algumas situações que os clientes querem manter daquela forma e não querem retirar os alertas ou desativar os alertas, vai acontecer que não vão conseguir ter os 100% de atualização do parque informático. Estamos a falar de uma solução que é multiplataforma, ou seja, funciona com PCs e Macs, impressoras, videoconferências, virtual machines e aplicações de software. E o mais importante, é uma plataforma que é agnóstica a fabricantes e sistemas operativos. Portanto, está aqui o logotipo da HP, mas poderia ter outro logotipo, outro nome, uma empresa de software. A única diferença aqui é realmente que foi a HP que desenvolveu um software para os nossos clientes e para os nossos parceiros, e não para a HP. Tem algumas vantagens com equipamentos HP? Sim, é verdade, tem algumas vantagens, mas isso é porque nós, como fabricante, disponibilizamos informação que os outros fabricantes não disponibilizam. Mas é apenas algumas informações que permitem melhorar também a vertente do suporte proativo e preditivo. Com isto tudo, vamos ter um parque informático com mais segurança, sempre atualizado. Vamos ter uma monitorização em tempo real de todo o parque informático e a vertente de remediação e automatização integrada totalmente com a inteligência artificial que ajuda a gerir e a remediar e a resolver todos os problemas do parque informático. Não menos importante, a parte das integrações e add-ons. Quando estamos a falar de add-ons, é tudo o que seja da HP, ou seja, tudo o que é software e serviços da HP são apenas add-ons que temos que apenas ter o licenciamento para ativar estes mesmos serviços, seja da parte de segurança com o Off Security, seja com a parte do HP Anywhere, para a parte das VDIs, seja da videoconferência com Viopta, ou todos os serviços de suporte é apenas ter licenciamento e é ativado automaticamente na plataforma. Se estivermos a falar de integrações de terceiros, a HP já tem vários fabricantes que já têm integração nativa com a plataforma do WXP. Estamos a falar como ServiceNow, Microsoft Intune, Tableau, Power BI, entre outros, que já vou mostrar à frente. De qualquer das formas, se por acaso os clientes tiverem outras plataformas, como por exemplo de ITSM tem aí o Remedy, ou tem o Gira, ou tem o Service Desk, seja qual for, podemos, através de programação de APIs, integrar na mesma essa plataforma, em que nós temos já muita informação na Knowledge Base do WXP, que podem ver como se faz, ou pesquisando um pouco na net, ou até mesmo pedindo a uma inteligência artificial ajuda como integrar o HP WXP com uma plataforma que tenham interna, conseguem ter toda essa informação e programar em PowerShell, através de APIs, toda essa integração para que possam ter as duas plataformas integradas. Aqui algumas das integrações que já estão preparadas, já temos mais algumas. A área de engenharia da HP está sempre a criar novas atualizações, sempre na plataforma de integrações de novos softwares. Neste momento temos o ServiceNow, o Tableau, o EnterID, o Power Automate, EnterID Groups, Splunk, Power BI, e todos os dias estamos a desenvolver novas integrações, que eu sei que já deve estar aqui também o Microsoft Teams, entre outras que vão sempre desenvolvendo. A WXP já está presente em 180 países, o que isto significa que são muitos milhões, quase 25 milhões de endpoints que estão a enviar dados para a plataforma do WXP, 700 GB de dados de telemetria diários e 4 petabytes em data lake que é enviado de todo lado. Ou seja, a IA é o motor desta plataforma. O que a HP fez foi tirar partidos das LLMs existentes no mercado, tanto o OpenAI como o Anthropic, para criar uma inteligência artificial única do WXP. Ou seja, toda a vertente das anomalias, simulações e também da parte dos colaboradores, né, das pessoas e muitas outras capacidades, a IA vai desenvolvendo, vai aprendendo
e vai melhorando todo o suporte que podem efetuar dentro das organizações. Ponto importante que é, cada cliente tem o seu tenant único e só o próprio cliente é que tem acesso àquele tenant. O que vai acontecer se ele por acaso quiser ajuda tanto de um parceiro como vocês ou da HP para fazer algum tipo de serviço, eles terão sempre que dar permissões às outras entidades para poderem ter acesso, porque senão só o cliente terá acesso ao seu tenant e mais ninguém terá acesso. No final, conseguimos ter recomendações mais rápidas, com toda esta análise da IA, para identificar os problemas e resolvê-los mais rápido possível, para que não tenham esse problema e não tenham os utilizadores parados com problemas, e também automatizar toda esta experiência, ou seja, conseguir fazer com que sempre que um problema é disputado, automaticamente seja resolvido pela própria plataforma e não tenham que ter intervenção humana para resolver qualquer tipo de problema. Como funciona a parte da medição da satisfação dos colaboradores? É muito simples e não existem cá questionários com browser ou através de e-mail, não. Tem que ser algo simples e rápido para que tenha uma taxa de sucesso de respostas muito elevada e que não pare o trabalho dos utilizadores. Como é que a HP fez? Foi basicamente criar questionários customizados em que vocês podem colocar não só as perguntas, mas também multisseleção ou uma única seleção de respostas ou medições através de estrelas ou outro tipo de quantificação para que os utilizadores respondam diretamente àquilo que vocês pretendem saber e conseguirem imediatamente também atacar esses problemas reportados pelos utilizadores. Ou seja, através de um pop-up que aparece no canto inferior direito do computador, aparece a questão, aparece a forma de medição e de resposta que os utilizadores têm que colocar, seja através de estrelas, seja de múltipla seleção ou de única seleção, e assim conseguem ter uma resposta imediata relativamente ao trabalho diário dos utilizadores com as aplicações principais ou até mesmo com problemas de hardware que possam estar a ter com os seus equipamentos. Com isto, vocês conseguem também analisar as respostas dos utilizadores com toda a telemetria que vocês têm relativamente aos equipamentos desses utilizadores, ou seja, validar que as respostas estão de acordo com a informação que eles reportaram. E no final, tomarem as ações necessárias para melhorar toda a experiência e todo o trabalho que os utilizadores têm com os seus equipamentos. Ou seja, se realmente há um equipamento que está nos 90% de utilização de CPU, com quase 100% da memória, o equipamento está muito lento, vocês, para além da queixa do utilizador, conseguem validar com a telemetria desse equipamento se realmente é a realidade que está acontecendo naquele equipamento e poderem substituir o mesmo ou fazer um upgrade de hardware no mesmo, o que for necessário para melhorar a experiência do utilizador com os equipamentos. Resumo de toda esta plataforma, estamos a falar que é uma plataforma unificada, ou seja, consegue ter uma visibilidade e um trabalho em todas as plataformas, ou seja, é multiplataforma, é multisistema operativo e multifabricante. É uma plataforma para os nossos clientes e para os nossos parceiros ter uma visibilidade completa e holística de todo o parque informático. Preditivo, porque nós conseguimos antecipar os problemas antes que eles afetem os utilizadores finais, resolvendo os mesmos e esses problemas nunca irão afetar os utilizadores finais, reduzindo drasticamente todos os tickets reativos, como eu já tinha referido. E transformador, porque realmente se aumentarmos a produtividade dos utilizadores, o IT passa a ser visto como um impulsionador estratégico dentro da organização e não apenas mais um centro de custo, como é visto ainda em algumas empresas aos dias de hoje. Como é óbvio, uma plataforma tem que ter sempre um suporte e porque qualquer plataforma de software tem sempre uma curva de aprendizagem um pouco grande, ou seja, nós não conseguimos pegar numa plataforma e passado umas semanas ou um mês ou 2 meses já somos expert a trabalhar com a plataforma. Daí nós temos estes serviços do Control Tower Services que são da HP e funcionam 8 por 5, ou seja, 5 dias por semana, 8 horas por dia, em que nós poderemos dar suporte aos clientes em várias vertentes que eu já passo a explicar. Ou seja, existem muitos fatores que influenciam
o trabalho dos utilizadores, a parte da performance dos equipamentos, a segurança, a utilização dos recursos, as apps, os equipamentos, a mobilidade, ou seja, isto cria com que o sentimento do utilizador possa ser impactado. E quando é que ele pode ser impactado? Basicamente, aqui com alguns exemplos, quando ligamos o equipamento ou desligamos e ele está muito lento, isto é um problema que nós poderemos sempre verificar e ajudar a resolver nos utilizadores. Erros de aplicações, problemas de conectividade, hardware e software obsoleto e até licenças não usadas, que muitas vezes temos aquele problema de utilizadores a pedirem licenças, por exemplo, que eu dou sempre este exemplo, que era antigo, mas que ainda funciona nos dias de hoje, do Acrobat Writer, necessitam do Acrobat para poder proteger ficheiros em PDF. E realmente começam a verificar que existem vários utilizadores que não utilizam aquele software e aquela licença há mais de um ano e têm novos utilizadores a necessitar dessa licença. Podem retirar a licença daqueles que não utilizam e colocar naqueles que realmente estão a utilizar. Ou seja, não necessitam de estar a adquirir novos licenciamentos quando podem utilizar aquilo que não está a ser usado dentro da organização. E, obviamente, os desafios do IT, que isto é tipicamente o nosso mercado, ou seja, pouco tempo e poucos recursos, falta de controle, mudanças permanentes do IT e mudanças dos SLAs para os XLAs, ou seja, os tais KPIs, os Key Performance Indicators, que hoje em dia o IT já não está só preocupado com o tempo de resposta para resolver e responder a um tipo de problema, mas sim analisar todos os dados do tempo de resolução e as médias do tempo de resolução dos problemas que têm internos. E então, o que é que esta equipa de Control Tower ajuda a fazer? Começando, pronto, pela parte da detecção, uma parte mais simples, ou seja, em que monitorizam todo o parque informático para medir a experiência digital dos utilizadores e todos os erros e incidentes que estejam a acontecer no parque informático. E também a parte da investigação, ou seja, a própria plataforma do WXP pode nos dar já muitas informações a nível de análise e a nível de soluções possíveis para resolver os problemas, mas quando não existe logo uma solução imediata, temos especialistas que podem analisar todos esses problemas a nível de hardware, de software e a nível de performance dos equipamentos. E no final, esta equipa ajuda o próprio cliente a remediar todos esses problemas. Obviamente que o cliente, avançando com os serviços Control Tower, haverá uma reunião inicial e depois será definido quais estes serviços todos que o cliente quer. O part number é só é um único serviço, mas o cliente é que define com esta equipa aquilo que querem que façam. Podem querer que façam a remediação para tudo, por exemplo, que seja Microsoft e da hardware HP, mas depois aplicações específicas internas querem que enviem o relatório do que está a acontecer, mas eles internamente é que vão resolver esses problemas. Portanto, tudo isso pode ser definido com esta equipa de Control Tower. E no final, tem ainda a vertente de, se não quiserem utilizar esta equipa para efetuar todo este trabalho, podem apenas utilizar esta equipa para uma vertente de Customer Experience ou Customer Success, ou seja, uma equipa que vai acompanhar todos os dias em necessidades que eles tenham para melhorar o desempenho da plataforma, para melhorar a configuração de situações na plataforma, a analisar reportes, analisar situações que estejam a acontecer no parque informático e que estão reportadas na plataforma, ou seja, esta equipa depois pode fazer isto tudo mediante aquilo que o cliente necessite e queira que seja efetuado de serviços por esta equipa. Vou agora aqui partilhar uma demo. Só um segundo. E vou-vos mostrar a plataforma real. É muito importante, nós com slides não conseguimos estar a passar realmente do que é que estamos a falar e agora vou-vos aqui mostrar realmente o que é a plataforma. Portanto, aqui começamos sempre pela parte do score da plataforma, ou seja, tudo o que é analisado, seja de sentimento através dos questionários, dos pulsos que são enviados para os utilizadores, a parte de saúde dos sistemas, da performance dos sistemas operativos, parte de networking, segurança, aplicações instaladas, aplicações web e a parte de colaboração, da parte de videoconferência. Portanto, aqui nós temos a média de tudo o que está a acontecer
de erros e problemas no parque informático. E depois é efetuado um overall score para nos dar aqui qual é que é a média do score de todo o parque informático. Ao lado temos aqui a experiência ao longo do tempo. É muito importante para termos logo aquela fotografia inicial relativamente ao que está a acontecer no momento, porque se por acaso a parte de uma experiência média ou muito má começar a subir e aqui a boa começar a descer, tem logo uma fotografia imediata e conseguem logo tentar verificar quais os pontos a nível de experiência que estão a descer muito e podem imediatamente analisar os problemas que estão a acontecer. Por exemplo, a nível da OS Performance, eu tenho aqui muitos equipamentos que estão com fraca experiência. Eu vou clicar aqui em cima e ele automaticamente vai-me dar aqui todos os alertas que estão a impactar a performance do sistema operativo nestes equipamentos que estão aqui identificados. O que é que nós poderemos fazer basicamente é, ok, eu quero resolver já um problema. Eu tenho aqui o BitLocker, que muitos clientes utilizam o BitLocker, e quero resolver problemas que tenho máquinas que não têm o BitLocker ativo. E eu vou clicar aqui e basicamente o que é que ele me faz? Vai-me reduzir o número de equipamentos, porque já não são tantos que estão a ser impactados pelo BitLocker, mas ainda são alguns. E a partir deste momento, o que é que eu posso fazer? Já tenho aqui o botão de Remediate, mas tenho ainda também o Export, se quiser exportar toda esta informação, ou posso ter aqui também o Send Pulse. E para que é que serve o Send Pulse? Se eu quero avisar os utilizadores que eu vou fazer uma intervenção e que vai ser necessário reiniciar o equipamento, eu posso clicar aqui no Send Pulse, vou clicar em Start e vou fazer depois um pulse customizado e vou enviar uma nova notificação. E essa notificação que eu vou fazer é dizer aos utilizadores, por favor, vai ser feita uma atualização e é importante que reiniciem o equipamento daqui a 15 minutos, porque vai ser feito um upgrade a nível do vosso computador. Pronto, e a partir daí o que vai acontecer? Eles, sim senhora, já sabem do que vai acontecer, vão salvar o trabalho deles, é feita a atualização e quando é feita essa atualização, vou voltar aqui atrás, que eu tenho que vir para este lado para ser mais rápido. Pronto, e a partir do momento que eu faço aqui o Remediate, o que me vai aparecer aqui é uma livraria de scripts. No futuro, a inteligência artificial, que já está em versão beta, vai dar automaticamente apenas os scripts para resolução. Aqui nós temos visibilidade de todos, mas o que podemos fazer é, eu venho aqui ao My Library, que é da parte de scripts que são criados internamente, não são da HP. Estes são criados pela HP e certificados pela HP. Aqui são criados pelo próprio cliente ou pelo utilizador que utiliza a plataforma no cliente. E aqui vou pôr BitLocker. E vou ter já aqui um script a dizer Enable BitLocker. E basicamente o que eu tenho que fazer é o seguinte, ele vai me perguntar se eu quero fazer apenas para estes 10 equipamentos que não têm o BitLocker ativo, ou se posso escolher um grupo manualmente, tenho vários grupos de utilizadores de equipamentos, posso selecionar um grupo para enviar para todos, eu sei que mais não têm e que não estão aqui reportados, mas se não estão aqui reportados é porque não deverão ter esse problema. Portanto, selecionam os 10 que não têm BitLocker, fazem Next, decidem se querem correr imediatamente ou se querem agendar esta intervenção, fazem o review e o run, e ele automaticamente vai enviar esta instrução para o agente que está instalado no equipamento. Importante, todos os equipamentos têm um agente implementado para poderem conectar com a plataforma do WXP. Se não tiverem um agente, a plataforma não consegue ir buscar toda a informação da telemetria e efetuar remediações e resolver problemas. Voltando aqui à plataforma principal, temos aqui os alertas principais que estão a afetar mais o parque informático, mas se clicarmos aqui, temos aqui também deste lado Active Alerts, ele vai nos mostrar todos os alertas que estão ativos. Temos a parte da gestão dos alertas, que é muito importante, porque nós podemos editar estes alertas. Eu posso alterar a severidade do alerta, posso alterar o título e a descrição e o número de devices que vai impactar para que este alerta seja despoltado. Importante também são as notificações, porque se não tiverem a plataforma aberta, podem ter Win Product Notifications, em que vai-vos aparecer aquele pop-up a avisar que existe um novo alerta, ou então podem receber um e-mail também que apareceu um novo alerta. Vocês só vão receber esse e-mail quando o alerta é despoltado.
e depois, enquanto aquele alerta não for resolvido, não recebem mais e-mails, senão começa a ser spam. Portanto, é só quando um alerta aparece é que vão receber esse e-mail. Quando o alerta é resolvido, fica tudo limpo, volta a aparecer o mesmo alerta, recebem outro e-mail. Só quando o alerta aparece pela primeira vez é que recebem esse e-mail. Continuando aqui no Home, temos aqui a parte do Hardware Support Incidents. Esta parte aqui só funciona com equipamentos HP. Como eu vos disse, há algumas coisas que só funcionam com equipamentos HP porque nós damos essa visibilidade à plataforma e temos essa capacidade de dar. Portanto, quando temos um equipamento HP que tem problemas nos componentes físicos, ou seja, a nível da fan, dos discos rígidos, da bateria, memória, seja o que for, nós aqui clicamos em cima e ele vem aqui para a parte do Hardware Support. E aqui vamos ter todos os alertas, entrando aqui no equipamento, o que é que nos permite? Ponto importante aqui, para termos visibilidade e podemos clicar aqui neste botão do Request Service, os clientes têm que ter nos equipamentos um serviço de suporte Premium ou Premium Plus. Se for o Essential, não vão conseguir fazer o Request Service. Ok? E este é o pedido de suporte para que a HP, Next Business Day, vai lá e troca aquele componente que está quase a variar na máquina. Ponto importante também, temos que olhar para o número de ocorrências. Se tiver uma ocorrência, não é crítico e não é problemático e a HP talvez não irá aceitar este pedido. Mas se já tivermos aqui 5 ou 10 ocorrências na mesma, pronto, neste caso é uma motherboard, e já tivemos aqui 10 ou 5 ou 10 ocorrências, clicamos no Request Service e a HP vai analisar e no dia a seguir está lá um técnico para efetuar a troca daquele componente. Voltando ao Home, continuando, inventário. Temos aqui um inventário logo de todos os equipamentos que existem no parque informático. Aqui por fabricante, temos logo quantos equipamentos HP, Microsoft, Apple, VMware, Dell, outros, e quando clicamos aqui View List of PCs, ele vem aqui para os devices e vai-nos dar aqui a visibilidade de todos os equipamentos que têm o agente instalado e que estão a enviar informações para a própria plataforma. Esta visibilidade é toda personalizável, nós podemos vir aqui e colocar os campos que queremos a nível de informação. Por acaso, por defeito, não tem, por exemplo, o nome do equipamento e muitos clientes querem ter o nome do equipamento. Eu posso mudar a localização do mesmo, os clientes gostam de ter isto aqui, eu vou salvar e o que me vai acontecer é que eu já vou ter aqui o device name, pronto, aqui na demo não temos, mas o device name que eles muitas vezes preferem identificar pelo nome do equipamento e não pelo serial number, que é mais complicado. Voltando aqui ao Home, temos ainda neste dashboard principal aqui no Home o Top App Crashes, que é muito importante, ou seja, se houverem aplicações que estejam a dar muitas falhas, temos aqui a visibilidade de quais são e podemos entrar nas mesmas e começar a analisar o que está a acontecer. Temos os crashes por versão, ou seja, esta versão está a dar muitos crashes e esta também. Temos aqui também freezes por versão, também. Crashes e freezes por binary files. E temos logo aqui duas versões recomendadas pela plataforma para evitarem estes erros nestes equipamentos que estão a ser afetados. O que é que nós teríamos que fazer aqui? Se não existe um script já preparado e certificado para poderem resolver e atualizar esta plataforma, podem criar um script muito simples em PowerShell, como fazem para o Microsoft Intune, ou então mesmo a própria inteligência artificial, como muitos clientes já me disseram e fazem, que é criar com a inteligência artificial scripts, pedem para fazer um script para o WXP, e ele fazem o upload do script e só têm que correr o mesmo e verificar se correu tudo bem. Isto é fazer um script para verificar se existe uma atualização para esta aplicação, o DiagScap. Sim senhor, há uma nova atualização e a script faz a instrução para fazer o download e atualizar imediatamente aquele software. E no final temos aqui a parte da videoconferência, em que nós aqui podemos ver toda a parte de aplicacional de problemas que possam estar a existir, a qualidade das reuniões e o que pode estar a impactar a qualidade dessas mesmas reuniões. Eu não vou conseguir mostrar-vos muito mais, mas aqui na analítica ainda temos uma vertente que é muitos reports e dashboards e com widgets com toda a informação que necessitam para verificar logo o que está a acontecer
no parque informático. Houve aqui um que foi muito utilizado pelos nossos clientes e ainda alguns deles ainda continuam a utilizar, que é o Windows 11 Readiness Assessment, ou seja, onde verificam quais os equipamentos que já fizeram um upgrade para o Windows 11, aqueles que ainda não fizeram, mas têm a possibilidade de o fazer, aqueles que podem fazer, mas têm algum risco de performance, e aqueles que têm que substituir os equipamentos porque não têm capacidade para fazer o upgrade para o Windows 11. Depois temos ainda aqui todos os devices por categoria. Temos os grupos que podem criar a nível de utilizadores e de equipamentos, o que necessitarem de criar. Podem integrar com o Entra ID e importar os grupos do Entra ID. Depois, na parte das remediações, temos a parte das políticas que dá para implementar unicamente nos equipamentos da HP e para fazer todos os upgrades de firmware, drivers e de BIOS dos equipamentos. Para os equipamentos no HP, podem criar um script e efetuar exatamente a mesma operação, mas através de script. Segredos é só se algum equipamento tiver passwords de BIOS, tem que estar aqui esta informação. Porquê? Porque quando o agente reinicia o equipamento, quando faz uma atualização, tem que ter a capacidade de iniciar novamente a sessão. O que acontece é, está aqui esta informação, mas não se consegue ver as passwords nem os SPM certificates. Está aqui apenas para conseguir dar acesso. E a atividade, que é onde vocês verificam se tudo correu bem nas atualizações dos scripts ou das políticas que vocês efetuaram para ver se correu tudo bem. Depois ainda a parte dos pulsos, que é a parte dos questionários, e o Labs, que é muito importante, que temos aqui duas vertentes importantes. Fleet Explorer, que basicamente é a inteligência artificial do WXP, vocês podem falar em português com o WXP e perguntar o que quiserem e ele vai-vos dar toda a informação, uma resposta escrita e com uma tabela e com gráficos de tudo aquilo que perguntarem. E o Workflow, que aqui o Workflow basicamente é onde vocês fazem a automatização de toda esta plataforma. Ou seja, quando vocês têm um alerta, não sei se me vai conseguir mostrar aqui, mas pronto, quando vocês têm um alerta aqui, um evento, vocês pegam nisso e arrastam o evento para aqui. Quando este evento for disputado pela plataforma que detectou equipamentos com este problema, podem depois adicionar aqui um script para resolver esse mesmo problema. Pronto, eu estou a colocar um que não tem nada a ver, mas é só para vocês ficarem com o exemplo. Aqui depois fazem o publish e automaticamente, quando este alerta é disputado, a plataforma automaticamente vai correr este script. A única coisa que vocês têm que fazer no final é vir à atividade, aqui ao Activity, e verificar se correu tudo bem daquela atualização e daquele alerta que foi disputado e o WXP resolveu. Bom, eu termino aqui esta rápida demo, porque é importante avançarmos aqui no tempo e não ultrapassarmos muito tempo. Passar aqui a mais informações agora comerciais. Nós temos 3 planos para o WXP. Temos o plano Standard, o Pro e o Elite. Mas a realidade é que nós em Portugal única e exclusivamente utilizamos o Pro. E porquê? Porque o Standard é apenas uma parte mais de monitorização e não vos dá permissão para fazer nada de remediações e não conseguem fazer absolutamente nada para resolver problemas no parque informático. O Pro permite resolver, já tem integração com IA, e o Elite não há necessidade, porque o Elite é quando estamos a falar de parques de entre 50 a 100 mil devices para cima, uma realidade que infelizmente nós não temos em Portugal. Portanto, o que nós utilizamos é o Pro. O que é que vocês necessitam para poderem vender tanto o licenciamento como os serviços de Control Tower para o WXP? É apenas esta certificação. No SABA tem aqui os links, que eu depois partilho com a TDC Next a partilhar convosco, em que tem o curso, que estamos a falar ali cerca de meia hora de curso, e fazer o exame, que é relativamente ao curso que vocês efetuaram. Nada mais do que isso. A partir daqui, vocês na plataforma do IQ, peço desculpa, do IQ já podem colocar estes part numbers e apresentar propostas aos vossos Não, clientes. peço desculpa interromper, só se Sim. não estás a partilhar. Não está a partilhar? Não. Peço desculpa. Peço desculpa. Não. Agora sim. Sim, mas estava aqui errado. Peço desculpa. É aqui. Peço desculpa. Pronto. Obrigado.
Bom, já estão a ver, pronto. Então não viram também os planos, mas não? E tinha aqui os 3 planos, pronto, tenho aqui os 3 planos, Standard, Pro e Elite, como eu expliquei, Standard é muito básico, Pro é a realidade do nosso país, Elite já não entra na nossa realidade, porque estamos a falar para grandes parques informáticos a partir de 50.000 devices. O Pro que nós utilizamos, como eu estava a dizer, só precisam de fazer esta certificação, é grátis, para já ainda, não sei se a HP depois irá começar a cobrar por esta certificação, mas tem aqui o curso, cerca de meia hora, 40 minutos, e depois o exame, e estão preparados para poderem fazer as configurações no iQ com os part numbers, e tem aqui as descrições a nível de anos, temos de 1 a 5 a nível de licenciamento, e temos de 1 a 5 também a nível de serviço de control tower. Pronto, deixo aqui também o link para o site do Workforce Experience Platform. Fica aqui o meu contacto também, mas qualquer dúvida que tenham e ajuda que precisem também podem falar com a TD Cinex e se calhar agora podem desbloquear os microfones e se tiverem alguma questão, vamos aproveitar estes últimos 5, 10 minutos. Nenhuma questão? Deixa eu ver aqui no chat que parece que colocaram alguma coisa, não? Também não. Não sejam tímidos, aproveitem agora aqui a Sim, presença do Nuno para tirar todo o tipo de Desbloqueiem o questões. microfone e falem à vontade. É dúvidas relativamente à plataforma, não Penso que estamos a temos falar aqui de o negócio, Luís. portanto, podem perguntar o que Nuno, quiserem penso que e temos não há aqui o perguntas. Luís Simões. Sim, Temos força, aqui o Luís. Luís Simões, força. Está sem o Miguel, micro? Não está pode sem escrever, microfone. se Está quiser. Sim, está permitido, mas de todas as formas pode fazer a questão pelo chat. Assim conseguimos visualizar. Sim, Sim, a a apresentação vai gravação ser partilhada. está a ser gravada e depois irá ser partilhada com todos os participantes diretamente através do e-mail. Nenhuma questão, tudo muito tímido. Sei que devem dizer, existir muitas questões, mas pronto, é assim, isto aqui é um ambiente, também temos só aqui nós, parceiros, distribuição e nós, é apenas sobre a plataforma, não é sobre negócio. Quando for para falarem sobre negócio, podem falar com a TD Cinex ou depois também comigo. Portanto, estamos cá para vos ajudar. Isto é uma plataforma que posso vos dizer que tem estado a ter muita saída. Já estamos em muitos clientes cá em Portugal. Obviamente que há sempre espaço para muitos mais clientes. Portanto, hoje em dia é o futuro. Os clientes querem alterar realmente isso. Os CEOs e os IT managers querem alterar a vertente como fazem o suporte internamente e como utilizam as equipas deles, querem retirar peso de cima também das equipas, querem melhorar o funcionamento dos utilizadores e a produtividade dos utilizadores, e é como plataformas de DEX, aqui como o WXP, que conseguem fazer isso. Portanto, acho que é algo muito interessante e não estamos a falar aqui de mínimos nem de máximos, como eu disse, é uma plataforma que pode ir de um utilizador a milhões de utilizadores. A realidade, pronto, é vocês falarem com os vossos clientes, mostrarem que existe uma plataforma que os vai ajudar imenso a gerir todo o parque informático e a reduzir muitos problemas que têm no parque informático e a terem uma visibilidade completa daquilo tudo que está a acontecer, independentemente dos equipamentos sejam HP ou outro fabricante e até mesmo a nível de plataformas. Só uma pequena nota de printing, só no final deste ano fiscal, o nosso ano fiscal que é em outubro, é que vamos ter a plataforma integrada, ou seja, a plataforma já existe a nível de printing, mas está a ser integrada no WXP, portanto, irá estar disponível no final deste ano. Todas as outras, videoconferência e até vertentes de clientes que tenham muitos tablets e queiram ter o controle e a visibilidade de todos os tablets que têm nos armazéns ou até dos smartphones, também podemos integrar aqui no WXP com licenciamento para esses equipamentos. Mais nenhuma questão? Não havendo dúvidas, Nuno, acho que damos Pronto. aqui a sessão
por terminada. Agradecer aqui a tua excelente apresentação e demonstração, tanto que não houve dúvidas, por tão boa que foi certamente, e agradecer a todos que estiveram connosco até ao final. Pronto, mais uma vez a sessão está gravada e será disponibilizada. Obrigada a todos pela presença. Muito obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia.